Tá curioso? Tem gente que tá e fica toda hora me perguntando quem é esse tal de ego? E eu vou responder pra você de uma forma simples como é que esse ego, esse tal de ego, pode ajudar você na carreira ou atrapalhar. E como eu não vou falar para psicólogos nem ninguém da área, eu vou falar de uma forma bem simples. O ego é como se fosse uma maquininha, né, que foi instalado, um chip que está lá instalado dentro do seu cérebro e que você pode não saber como ele funciona e aí ele vai te atrapalhar muito na carreira, porque você vai ser impulsivo, vai fazer as coisas sem pensar, vai ficar quieto na hora que tem que falar, vai falar na hora que tem que ficar quieto, vai meter os pés pelas mãos, enfim, vai ter um comportamento pior do que o outro e isso vem atrapalhando muita gente. Por quê? Tem um monte de gente que não sabe que esse tal de ego, ele é o nosso, digamos assim, ele é uma consciência, mas que está inconsciente, que está adormecido, que você não despertou. Ou então, as pessoas que fazem coaching, o neurocoaching, que entendem bem como é que funciona a nossa mente, que sabem como trabalhar esse ego. E aí a carreira dela deslancha, decola, vai tudo bem, não é assim? Ah, Marinês, que legal saber disso. Como é que eu faço para tornar esse chip consciente para que ele não me atrapalhe na carreira? Bom, primeiro você tem que saber se você tem consciência ou não. A pergunta que eu faço é, tem horas que as pessoas falam algumas coisas que você fica extremamente irritado, fora do controle, você acaba dando respostas que depois você se arrepende, a sua vida parece que não tá indo muito pra frente, ela tá dando tudo errado e você culpa todo mundo, menos você? Pois é, então, é o ego que tá fazendo tudo isso. Como você não tem consciência do que ele tá fazendo, ele tá reagindo automaticamente a determinadas coisas que às vezes podem estar certas, mas você teria uma outra maneira de reagir, mas a maior parte das vezes, se você respondeu sim, 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 Marinês, isso acontece comigo na minha vida, você está tendo a reação errada, né, aos acontecimentos. Não está atento ao fato, à realidade. Por quê? Porque o ego fantasia, o ego cria inimigos onde não tem, o ego cria perseguição onde não existe. Ele faz coisas que ele vai buscar informações e cria um mundo que eu vou chamar de Second Life, né, uma segunda vida paralela à sua, do horror, né? Porque ele acaba, ou então ao contrário, né? A pessoa é totalmente sem noção, parece que tá tudo dando errado e ela, que não, ela não percebe que estão apunhalando ela pelas costas, que estão traindo, que estão roubando, que estão arquitetando. Tudo isso é o quê? É um ego, né? Um que deveria te conduzir para uma consciência, uma vida normal, te levando para uma vida de horror, de desgraça, né? Eu sempre brinco e falo, o caos não é normal, embora a gente precise um pouquinho de caos para sair dessa homeostase, né? Dessa coisa, desse comodismo, né? Como gostam de chamar, da zona de conforto, né? Então, assim, quando você identifica por que tal pessoa falou alguma coisa e eu fiquei irritada, porque eu não consigo promoção, por que sempre eu tô na linha de corte da empresa, ou por que as pessoas não me escutam, provavelmente você tá sem saber como lidar com o seu ego, né? Você pode ser um cara muito orgulhoso, muito arrogante, ou modesto demais, humilde demais, né? Acha que todo mundo sabe que você é o bom, quando na realidade só sua mãe sabe, né? Porque ele trabalha sempre nesses dois extremos, né? Ou ele é muito crítico e ele não deixa você fazer nada, ele te paralisa, ele não deixa você ter iniciativas, morre de medo de tudo, não desiste fácil. Ou ele é infantil, né? Ele faz você tomar atitudes assim, feito uma criança, né? Sem pensar nas consequências. Então, esse tal de ego você precisa descobrir. E para descobrir, gente, claro, né? Primeiro é tomar consciência das coisas que estão dando errado na sua vida, dos conflitos, dos desafios que você não enfrentou, das oportunidades que você perdeu. Volta no tempo e vê o que você fez, como que a pessoa reagiu a você, por que isso aconteceu. Agora, para isso você precisa administrar o seu ego, né? Porque quem não administra o ego é o primeiro a culpar os outros. Não, porque a culpa foi do cara, ele que me perseguiu, ele que... Bom, gente, tudo bem, ele pode ter te perseguido, pode sim ter sido maldoso, mas você foi sem noção, né? Porque não é possível um adulto não perceber que tem um outro tramando contra ele, né, gente? Aí sim é o radar totalmente desligado. Por mais que você seja um cara inocente, existem sinalizadores, né?
dentro da empresa, param de te convocar para as reuniões, decisões importantes você não fica sabendo, ficam toda hora te mudando de departamento, enfim. Isso qualquer adulto sabe quando está no mundo corporativo, que infelizmente ainda usa estratégias, né, da era industrial, né? Mas enfim, a gente tem que pensar, porque o nosso contexto aqui de desemprego acaba levando as pessoas a um ego, né, no sentido assim de vale tudo, né, que a gente fala vai para o cérebro reptiliano, selvagem, primitivo, né, de guerra mesmo, e com essa fraqueza de valores, né, que também os nossos líderes dão de exemplo, né, as novelas são um horror de falta de caráter, de maldade. O governo, então, corrupção nem se fala. Então as pessoas acham que isso é normal. Não é. Enfim, o que eu quero é que você aprenda a administrar o seu ego numa normalidade ética, moral, né, e que você consiga vencer os desafios. Para isso, você precisa primeiro perceber que está nas tuas mãos mudar isso, né? Se você não conseguir mudar isso, meu amigo, nem eu vou conseguir. Porque se você não tiver a fim de mudar e falar assim, não, eu vou mudar, ou eu vou pedir ajuda para um profissional competente, um coaching, um neurocoaching, enfim. Se você não fizer isso, você não vai sair disso e vai ficar só reclamando e a sua vida só tende a piorar. Imagina que inferno ficar 8 horas dentro de uma empresa só reclamando, né? Ninguém aguenta, fica realmente uma situação insuportável e aí esse tipo de comportamento vai favorecendo que você seja o primeiro da lista mesmo. Deu para entender agora? Então vem comigo, se atira no neurocoaching.